eu sempre digo bom dia, boa tarde ou boa noite, porque independente do momento que você estiver nos assistindo, seja mais uma vez muito bem-vindos ao Ignição Podcast. A gente que tá aí já há quase 3 anos e meio, né? Já deu, né? Na verdade, né, Rony? Já deu 3 anos e meio, então pra gente é um prazer enorme estar com vocês aqui. Ajuda a gente a chegar no 1 milhão de visualizações, tá quase. Tá com quantas aí, Rony? Umas 800 e poucas mil? Quase 900? Já tá quase batendo 900 mil visualizações. Não é fácil fazer isso, gente. Todas as terças-feiras, fidedignamente, nos últimos 3 anos e meio. Fora os eventos e os episódios extras. E hoje eu tô aqui com uma pessoa diferente, que vocês já viram por aqui, né? Ela que é minha sócia lá na Método Start, mas eu me apresentando para quem ainda não me conhece, Rafael Soares, um dos cofundadores aqui do Ignição Podcast e também da Método Start. E a Shelly tá aqui comigo, tudo bem? Tudo bom, e tu? Tudo bem, seja bem-vindo, se presente para quem não te conhece ainda. Eu sou a Shelly, diretora de operações da Método Start. Estou aqui hoje com um parceiraço. E é isso, né, Rafa? Tamo junto. É isso aí, tamo junto. Mas antes da gente começar o nosso episódio, vocês já sabem que tem aquele recado especial de quem nos apoia e faz essa ignição acontecer. Se liga aí, sorta pra nós, mano. A Baduca é a melhor pizzaria de Franca. Se você quer uma pizza, seja salgada ou doce, que tem personalidade e um sabor único, entre em contato com a Baduca. Utilizando o cupom Ignição10, você tem 10% de desconto de segunda a quinta em pedidos pelo aplicativo. Sua marca ainda não é registrada? Procure a Bazon Assessoria. Lá você fará o registro de marca com transparência e preço justo. Aquele lanche gostosão, você já sabe onde encontrar, né? Capitão Prime. Cara, os melhores hambúrgueres com várias combinações, os caras ganham premiação direto aí, né? Em vários festivais de bar. Eles estão em várias cidades, né? Estão em Ribeirão Preto, estão em Piracicaba também. Aqui, ó. Ó, tem até aqui a embalagem deles que é muito bem organizada. Franca também, né? Claro. Tem aqui no coração de Franca. Então, para você que quer se alimentar com aquele hambúrguer da hora, já sabe, Capitão Prime. Como você sabe, a operação precisa estar totalmente integrada. Então, para isso, você precisa de um RP de responsabilidade e que funcione efetivamente. Nós estamos falando, claro, da SoftUp. Ele é o sistema que integra todos os canais de venda de uma forma muito facilitada e que você não vai ter dor de cabeça no dia a dia para gerir a sua empresa. Então, pensou no RP de eficiência, SoftUp é a solução. A Space Company é um ecossistema completo que une soluções em marketing, tecnologia, negócios e vendas. Se você tem um e-commerce, atacado, indústria ou qualquer negócio físico, a Space Company pode aumentar as suas vendas com lucratividade e consistência. Você de Franca ou região e tem vontade de ter o seu podcast? Nós temos um espaço especializado para você. Um espaço climatizado, com alta tecnologia em audiovisual e técnicos especializados. Para saber mais, entre em contato com a gente através do Instagram e tire seu projeto do papel. Boa! Gente, então vocês acompanharam esse recado. A gente confia e assina embaixo sobre todos esses parceiros que a gente utiliza aí no dia a dia, tá? O Shelby, chama pra nós o nosso convidado hoje então, porque eu sei que você tem amizade com ele há mais tempo que nós, inclusive, e eu sei que você tá feliz dele estar aqui hoje. Diego Ferreira, parceiraço, conta um pouquinho pra nós da sua trajetória, de você, pra quem não te conhece. Show. Seja bem-vindo. Primeiro, muito obrigado. Como o Rafa comentou aí, para quem está acompanhando, bom dia, boa tarde ou boa noite, aí, independente do horário que está junto com a gente. Boa. Eu sou o Diego Ferreira, hoje eu estou à frente aí de uma grande parcela do marketplace do Magalu, Boa. é um dos maiores varejistas aqui do nosso país. E cuido da parte cross-border, entrada de novos sellers, evolução de sellers também dentro da plataforma e também parcerias com integradoras, hub e a parte também de eventos e marketing do marketplace do Magalu hoje. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Shelby. Muito obrigado, Rafa, aí, pelo convite. Prazer aí poder falar com vocês aí, trocar uma figurinha. Boa, boa. Ô Diegão, comenta comigo aí, com a nossa audiência, por favor, que o pessoal, como diz o mineiro, né, começando bem do começo, Sim. mas faz muito tempo que você está nessa área. O que você já viu, assim, tipo, de principais mudanças? O que você está vendo desse mercado, né? Porque a gente sabe que marketplace muda demais, varejo muda muito. Sim. Conta pra nós, o que você está vendo? Boa. Eu tô no marketplace mesmo há quase 5 anos. Legal. Então, eu tô já no Magalu há um bom tempo. Então, estou há quase 20 anos dentro da empresa, então já dentro do varejo já há muito tempo. Acompanhei o começo do marketplace, inclusive do marketplace dentro da própria empresa, mas no marketplace há mais ou menos 5 anos. Eu acho que já tivemos algumas revoluções, assim, né? Acho que a primeira foi exatamente o próprio marketplace em si dentro do varejo online. Aham. Né? Então, antes todo mundo começou
tendo muito sobre a exposição de marca, para poder mais trazer reconhecimento, para ter o seu espaço mesmo, né? Então, até lá no começo da internet, quem está há mais tempo, né, tinha um site que era muito legal, que o cara começou a vender $1 o pixel. Aham. Então, era o fator de ser visto, né? Então, começou há muito tempo. Aí começou o próprio varejo online e aí começaram os marketplaces, né? Aí há uma década ou mais. E a gente aqui, como do Magalu, é um pouco mais recente que a gente está dentro desse mercado. Então, para mim, já foi uma grande revolução. Acho que a outra grande revolução foi a partir do momento que as pessoas passaram a perceber que qualquer um poderia vender online. Então, antes ainda era muito restrito a grandes marcas, assim, grandes indústrias buscando. Era muito elitizado, né? Exatamente, exatamente. A partir do momento que as pessoas começaram a perceber que era um caminho de empreendedorismo, né, que elas poderiam buscar, junto com a evolução do varejo online, né, que ele ainda está em ascensão, apesar de ser muito grande, ele ainda está crescendo bastante, eu acho que foi uma grande revolução também. E isso apareceu principalmente durante a pandemia. Então, acho que durante a pandemia foi quando abriu muito o olhar, a cabeça das pessoas para essa oportunidade. Tanto que, voltando também, eu acho que a gente falava muito sobre o novo normal. Esse é o novo normal. Novo normal. Que é o novo normal do online, do comprar online, estar presente online. Mas eu acho que aí, quando acabou a pandemia, a gente voltou, algumas coisas voltaram, e algumas coisas se equilibraram, mas transformou bastante. Então, acho que é uma outra revolução que aconteceu muito grande. E tem várias pequenas revoluções que estão acontecendo, né? Inclusive, hoje, acredito que tem muita questão de IA também, que está começando a entrar. E eu acho que isso influencia bastante. E evoluir também o próprio... como o online, o varejo online, ele tira muita fronteira. Ele tira a fronteira não só do mercado regional. Eu costumo dizer que quem entra no mercado online, ele deixa de vender só para o bairro e para a cidade dele. Ele passa a vender para o país inteiro. E hoje a gente está ultrapassando não só o país, né? A gente ultrapassa... Rompendo fronteiras. Rompendo fronteiras, né? Então, hoje você consegue comprar de outros países, consegue comprar na China e chega na sua casa em pouquíssimos dias. Então, acho que são outras revoluções que foram acontecendo. Da hora demais. Ô, Shelby, então, entrando nesse assunto de China, né, e de outros países, a gente vem vendo um movimento cada vez maior também dessa questão da galera importando, exportando e fazendo essa movimentação, né? É até um ponto que eu ia comentar, porque era algo que era muito burocrático, né? Sim. Então, era muito difícil conseguir. E hoje a gente caro. vê que é mais acessível, né? É. Então, explica para nós a sua visão referente a isso, Diego, de pequenas empresas conseguem, sabe? Importar, colocar até no Magalu, né? Que teve a questão do AliExpress. Sim, sim. Eu acho que quando a gente fala, principalmente da compra do cross-border, ela está disponível, né, para toda a cadeia. Não só o cliente final, né, aquele que está querendo comprar um produto para uso próprio, mas até para as próprias empresas, para as próprias indústrias. Elas têm à disposição hoje mecanismos, né, que facilitam muito o processo de importação. Então, seja mesmo aquela pessoa que está começando a querer vender agora, ou querendo até não só vender, porque acho que eu acabo tentando levar sempre para o varejo final, mas pensando até na indústria mesmo. Sim. Hoje você tem acesso a matérias-primas, né, com muito mais facilidade. Competitividade de custo. Competitividade de custo. Você tem acesso a maquinários que antes você não tinha acesso. Ganho de produtividade enorme, né? Exatamente. E até de produção. Então, às vezes, a sua produção ela não precisa mais ficar localizada ali junto com você ou junto até no próprio país. Você pode ter uma área de qualidade que é onde é responsável pelo seu produto e por manter o nível de qualidade aquilo que você quer entregar, mas colocar a sua produção em outro lugar. Um outro lugar que vai te dar uma competitividade muito melhor, muito maior. Seja de preço, acesso a produto, velocidade. Então, hoje esses mecanismos eles estão muito mais simples e acessíveis para qualquer frente, assim, né? Desde o varejo do cliente até as próprias indústrias ou até grandes varejistas e distribuidores. Legal. Então, isso acaba facilitando e rompendo essas barreiras e trazendo um dinamismo para o mercado, né? Então, a competitividade, ela fica mais tensa, ela fica mais muito rica. alta, né? Exatamente, exatamente. E uma coisa até que eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Porque hoje o seller, ele fica até em dúvida, né? Porque assim,
são muitos canais, muito tudo, muita informação, muito tipo de criações de conteúdo que eu devo fazer, políticas que eu devo seguir. Talvez assim, para uma galera assim, como você disse, realmente o Brasil ainda tem uma penetração online muito pequena. Perante principalmente outros hoje a mercados, gente né? acredita que seja menos de 20% a penetração do online, né? A gente fala muito do online, o quanto que o online é uma potência, mas quando você vê o varejo, né, o varejo como um todo, né, ele tem uma penetração menor de 20%. Obviamente que algumas categorias têm penetrações maiores, outras menores. Mas num grande mas no geral, né? contexto, exato. E aí, tipo assim, você olha isso, né? Eu tive a oportunidade de estar em alguns mercados diferentes também, né? Eu tive na China, tive nos Estados Unidos, no Panamá, que é um mercado também de América Central que está muito crescente, inclusive em vendas online, né, também. E aí eu queria entender, o que você analisa que ainda separa talvez essa maturidade digital do Brasil, que tipo assim, beleza, na pandemia acelerou muito por questão de necessidade, mas o que você acredita que ainda falta para que essa aceleração ela se torne mais natural, sabe? Que a gente consiga penetrar mais tanto da parte de quem vende quanto da parte de quem compra. Cara, eu tive uma oportunidade logo depois da pandemia de visitar alguns estados, algumas cidades aqui no Brasil mesmo, que a gente estava buscando e fazendo um movimento de atração de novos vendedores para a plataforma. E aí a gente percebeu que a necessidade, às vezes, né, principalmente a gente aqui, eu digo que a gente que está aqui no Sudeste, em alguns lugares a gente vive muito uma bolha, assim, sabe? Real. Quando você sai para ir em alguns outros lugares, você vê que ainda há uma necessidade de evolução que está muito atrás até do próprio online. Sim. Então, de formalização de negócio, entendeu? De entender. Putz, é verdade, isso aí. Alguns polos que a gente está visitando, a gente tá... Até assusta, né? A informalidade é muito grande. Exatamente. Então, como ter um negócio formal. E às vezes não é nem sobre a falta de vontade do empreendedor. É porque às vezes a burocracia mesmo, né? Ela acaba atrapalhando um pouco o processo. Tem país que você abre empresa no mesmo dia, pô. Em questão de horas, né? Tem país, por exemplo, igual a Estônia, eu tava pesquisando, que a gente tá vendo aí possibilidade de abrir fora, né? Por várias questões. E aí eu fui pesquisar na Estônia, se eu não me engano agora, se não me falha a memória, em 2h30 você consegue abrir e você ainda consegue fazer tudo online o processo. Olha, incrível, né? Então, assim, tem o fator, né, desde abrir uma empresa e tudo mais, mas todo o processo pós também. Sim. Eu vim para um outro estado. Como que eu faço a emissão da minha nota fiscal, entendeu? Então, tem uma parte burocrática que precisa acontecer antes, até para que o online também, aqui no nosso país, ele possa evoluir de uma maneira um pouco mais significativa. Porque hoje, para você estar no online, né, o mercado hoje, ele se formalizou também. Sim. Que o próprio online também, lá no começo, era um pouco terra de ninguém, né? Era um puxadinho, né? Exato. Era mesmo. Então, Era falsificado, tinha um tanto de trem rolando lá dentro. exato. Mas somos dessa época, né? 12 anos atrás já. Putz. Então, a gente está passando, a gente precisa passar por essa transformação. Então, quando eu olho para o nosso país, né, como foi a sua pergunta, eu acredito que a gente ainda tem algumas coisas que a gente precisa vencer para que isso acelere de forma significativa. Porque o mercado ele está em expansão. Sim. Né? Então, como a gente disse, né, menos de 20% do varejo ele é transacionado de forma online. Então, tem muito espaço ainda para crescer. E não só como varejo, mas como conteúdo, como presença, né, como trazer significado para sua marca. Então, a gente ainda tem algumas coisas que a gente precisa vencer antes para realmente, efetivamente, tá nesse varejo online. É isso. Essa questão de formalização, a gente pega muito também a questão de ver, as pessoas às vezes não tem nem sistema, né, configurado, né, também, Não né? tem nada. Muitas vezes, né, nessas nenhum. viagens, é o caderninho. Então, isso que é Então, tenso. às vezes a gente queria chegar para oferecer a venda online, né? Eu vou te trazer mais um canal de vendas. E aí, na verdade, a gente precisava fazer um pré muito grande, que era da formalizar, de conseguir Na questão de documentação, digitalizar. a pessoa vinha trazer um Justo. papel, assim, eu preciso digital, aí vai explicar o processo, né? Isso é complicado. Uma coisa que eu tava vendo também é essa questão de
fora, né, do Brasil. Uma coisa que eu tava verificando é que a pessoa às vezes olha muito para a China só, especificamente, mas na verdade hoje tem vários países pipocando, né? Sim. E que depende o que você precisa. Porque nem sempre a China é o melhor caminho. Eu tava vendo, por exemplo, eu tava explorando o mercado do Panamá. Aí eu tava falando pra Shelly, pô, tem vários clientes nossos que podem beber água aqui, que tipo, o cara produz aqui, e, na verdade ele pode usar para venda, nem só para compra. Porque tem N benefícios, o mercado, tipo assim, igual você falou, o mercado brasileiro já é potencial. Aí você imagina quando você pega, por exemplo, a América Central, nesse exemplo, que ninguém tá explorando. Sim. Tem dois canais lá hoje que basicamente domina, mas não tá tipo, ainda tão digitalizado, até muito semelhante ao Brasil, por questão até de própria acessibilidade, né? Tipo, nessas rodagens, eu imagino que você deve ter visto muito aqui falta de acessibilidade de internet também, né? E isso, obviamente, vão ter menos consumidores que vão ter acesso, né? Sim. Eu acho que sobre o primeiro ponto, né? Quando a gente olha a nível mundial, e sempre entra a China, porque realmente É uma potência, né? É uma potência, mas tem a Turquia. Sim. Aqui, né, a gente está na cidade de Franca, que é muito forte a parte têxtil, Sim. né, de vestuário. Então, a Turquia tá se tornando um ponto de referência na parte têxtil, de vestuário. Eles estão reforçando muito, o próprio governo Estão vindo muito aqui. tentando se aproximar muito do nosso mercado, inclusive de outros mercados. A da Biacom, por exemplo, Associação Brasileira de E-Commerce, a gente tem um convite lá que provavelmente a gente vai visitar a Turquia, eu tava falando pra Shelly. Então, Por causa disso a também. Turquia é um país que está super... eles estão querendo reforçar, né? E eles estão facilitando muito o acesso para o empreendedor de lá para conseguir estar aqui. Sim. Então, isso facilita. E não só na parte de varejo, mas até outras áreas de conhecimento. Israel mesmo é muito forte na área de conhecimento de IA, de tecnologia. Então, são muito fortes, entendeu? E eles estão exportando esse conhecimento, eles estão abertos para exportar esse conhecimento. Então, eu acho que quando você expande, assim, né, sai um pouco da zona, né, do regional e territorial, tem muita oportunidade para todos os tipos de negócio, entendeu? É porque é muito conforto, né? A gente ficar parado onde a gente tá, né? Eu falo igual, tipo assim, normalmente, o que a gente vê muito no mercado? Nós vemos muito a questão assim, pô, mas eu já tô vendendo nesses canais aqui, eu já tô muito tranquilo, não é? Você observa muito isso aí, né? O que você vê lá no dia a dia, tipo assim, da galera? Às vezes eles ficam confortáveis em dois ali e não quer explorar novas terras, né? Produto novo, não é? Produto novo, a gente faz muito pesquisa de mercado, né, para os clientes. Então, às vezes a gente leva as possibilidades de que está em alta, mas não, esse aqui eu acertei, tá bom, vamos manter esse aqui mesmo, né? E depois apronta um desespero na hora do... Aí é na hora que tem a queda, né? Aí é onde vem procurar a gente para, mas e agora? O que eu faço? O brasileiro tem mania muito de ser reativo e não preditivo, né? Exato. E aí isso é um caso muito sério, até no varejo físico também, igual você falou, é um varejo em geral, né? Sim. Porque, por exemplo, ó, eu vejo muito a questão do... Vamos falar de vestuário. Que a pessoa fala assim, pô, mas agora as estações, tá tudo bagunçado, o clima, tudo... eu não sei mais quando que eu faço campanha de inverno, quando que eu faço campanha de verão. Mas aí se você for parar para ver mesmo, não é que ele não sabe, é que ele não estuda o mercado de jeito nenhum. Ele vai lá, bota de qualquer jeito, não é? Normalmente, e tem que entender assim, é mais uma vantagem de quando você tá online também, é justamente isso. Sim. Você vai sofrer com épocas, com coleções? Vai, normal, porque tem essa sazonalidade de época. Porém, o Brasil, como é um país continental, cara, sempre vai ter lugar fazendo calor e sempre vai ter lugar fazendo frio. Exato. Não é? Você rompe as barreiras. E eu gosto do online também, porque ele te dá a oportunidade do teste. Justo, testa rápido, né? Exato. Testa rápido e testa barato. Então, ele consegue te oferecer, justamente por ultrapassar, né, esse território, né, Sim. igual você comentou, e então te dá a oportunidade de começar. Eu vou começar um investimento menor, vou colocar um produto aqui, deixa eu ver como reage. Deixa eu ver como que esse outro produto reage. E se não reagir, cara,
Já ok, toca. parte para frente e aí você tem ali a sua galinha dos ovos de ouro e vai mantendo até que você consiga criar outra oportunidade. Então, e canal também, né? Vocês estavam comentando de canais, que às vezes tem alguns parceiros que ficam presos ali em 1, 2 canais, já está funcionando, né? E eu nem estou dizendo que o terceiro vai funcionar, mas é bom testar, né? Deixa eu testar esse outro canal aqui, deixa eu colocar um pouquinho de energia, deixa eu ver se responde. Porque às vezes você posiciona um produto que no outro não é. Até porque os canais são públicos diferentes. né? Exatamente, exatamente. E até engraçado, tem uma outra história que é muito bacana. Nessas visitas, né? Teve uma loja de calçados que eu visitei em Sorocaba. Certo? E aí cheguei para conversar com o proprietário lá, ele mostrou os produtos. Ele, não, eu até já comecei a vender com vocês. Mas eu achei muito interessante. Eu coloquei uma sandália de couro para vender, não tinha saída. Comecei a vender a sandália de couro. Gente, ele pegou e falou, aí só vendi a sandália no online. O que eu comecei a pedir? Eu comecei a pedir para o meu fornecedor me mandar outros modelos de sandália de couro, que na minha loja não tem saída. E eu tô vendendo hoje praticamente o que eu vendo na minha loja, um produto que na minha loja não vende. Tem um outro caso também que é muito legal, que é o cara chama Rei dos Filtros. Ele é de São José. Poxa, eu ouvi falar. São José dos Campos. E ele vende filtros de água. Então, commodity, né? Sim. Todo mundo vende filtro de água, você acha em qualquer lugar. Então, a disputa de preço é muito difícil. Onde que a margem dele fica? A margem dele, lá em São José, lá, né, é fazer o conserto dos produtos, vender uma peça, vender outra. Só que na loja dele não tem muita saída. Entrou online, começou a vender as peças de reposição. Ele começou a vender as peças... Claro. E aí ele conta, assim, é onde eu tenho meu lucro. Eu comecei a vender muito desse produto. E eu não vendo para minha cidade, eu vendo para outros lugares, né? Começou a vender, começou a comprar mais peças de reposição e vender mais peças de reposição. Então, às vezes, sair um pouco dessa zona de conforto, esses testes acabam ajudando a expandir seu negócio de uma maneira que às vezes você nem Tem imaginava. até o cliente do sapato colorido de lantejoula, né? Ah, tem. Tem Nossa. um cliente que a gente... Quem olha o produto, a gente fala, isso não vai vender. Aham. Não vai. Porque não é bonito, não. Mas vendeu, Diego. Vendia muito. Difícil. Vendia muito. Sambista, de certo, né? Mas tem cliente que descobriu, por exemplo, fazendo testes também, que ele... Uma vez um cliente comprou, perguntou se ele fazia tamanho especial. E é um sapato feminino. Só que, na verdade, uma pessoa que comprou dele era um trans. Ou seja, tinha provavelmente um pezão. Aham. E aí, o que aconteceu? Só que comprou mais de um. E é um público que ele nunca imaginou na vida, até por várias crenças e etc. dele lá. Mas, assim, ele De viu que era repente. uma oportunidade foda. Porque, realmente, as pessoas que têm pé grande têm um problema Tem. para comprar. E as pessoas também que têm o pé pequeno também tem um problema para comprar. A pessoa que veste muito pequeno também tem. A pessoa que veste grande tem também. Então, são nichos que, se você conseguir Diferencial atingir, dele é né? um tamanho especial, né? Hoje é. E ele consegue ainda personalizar. Olha que bacana. Na questão de cores, combinações e tal. Então, é um produto que, tipo assim, ele pode vender com a margem melhor, porque ele quase não tem concorrente. Exato. Entendeu? Então, tipo, olhar... Eu gosto muito de falar, né? Eu falo muito para os nossos clientes que é a questão de verticalização de portfólio. Eu sou o cara totalmente a favor de verticalização de portfólio. Que eu sei que tem processos que são um pouco mais caros de serem testados e outros não. Então, normalmente, eu falo sempre o que você falou. Testa pelo que é mais barato, mais valida, e depois, obviamente, você vai ter que desenvolver uma matriz, sei lá, alguma coisa do tipo. Ok. E até falando desse negócio de fabricação, vou emendar uma outra aqui. O que é uma dúvida de muitas pessoas hoje, de industriais principalmente, é a questão assim, ó. Os mercados. Só que eles não falam, de vez eles falam os mercados internacionais, eles falam só a China, né? Eles generaliza que é a China. Coloca tudo no mesmo balaio. Sempre a culpa é da China. Mas, tipo, eles falam, mas o produto da China não tem como competir, porque é muito barato, que não sei o quê. Mas até que ponto que isso é verdade? E até que ponto que pode ser diferenciado, por exemplo, com algum tipo de personalização, criação de marca, etc. Aham. Eu acho que o ponto, né, que a gente precisa voltar é que a própria indústria, né, e quem está criando o seu produto, ele também pode usufruir Sim, desse modelo. sim. Né? Então, a gente falou agora há pouco, né, sobre a matéria-prima.
a produção, maquinário, né? Então, tudo isso pode ajudar você a conseguir entregar um produto mais barato e mais rápido. Agora, quem está responsável por criar esse produto e conhece o mercado somos nós. Então, acho que o que a gente ganha é que a gente está presente aqui no mercado, né? Sim. Então, é isso que a gente está ganhando, é isso que a gente tem a favor. E aí, eu também entro num outro fator que a gente também já falou um pouco sobre o online, o quanto que quantas indústrias você conhece que ainda não tem uma presença online? Ah, é muito, hein? Putz, é muita coisa. Então, assim, o quanto que ela também está diferenciando o seu próprio produto e fazendo ser reconhecido. Porque a partir do momento que seu produto não é reconhecido, ele pode ser comparável, pode ser um commodity. Então, ainda tem, assim como a gente falou do empreendedor, o quanto que falta para estar no online, a própria indústria com o seu produto também, ela precisa se fazer ser relevante, ela precisa se fazer ser conhecida, ela precisa colocar o seu produto, né, na visão do cliente. E utilizar o que tem a favor, né, se a gente está falando da China, através da matéria-prima, através de uma produção, né, fora, através de trazer um maquinário. Legal. Então, ainda tem muitas coisas que dá para evoluir, para transformar o seu produto num produto competitivo, ainda mesmo com tudo isso que a China traz. Legal. E uma coisa que pode te deixar competitivo também, né, Rony? É você utilizar boas ferramentas. E para você que ainda tá meio perdido, se liga nesse recado aí. Integração, responsabilidade e resultado é com a Método Start. A Método Start consegue trazer soluções para você que vai de A a Z, desde a integração, os cadastros de produto, a toda a automação da operação, trabalhando dentro dos canais de marketplace, dos canais de RP e toda a estruturação que você precisa para fazer uma venda de forma assertiva e estruturada para não sofrer com uma falta de estoque, por exemplo, lá no final. Então, pensou em solução que vai melhorar o seu dia a dia, melhorar o dia a dia digital da sua empresa, Método Start. Bebida gelada e combustível no preço justo você encontra na Rodorrede Postinho. Lá você tem uma loja de conveniência completa com snacks e bebidas variadas. Visite a Rodorrede Postinho em Franca. A Smart Envios é a solução de hub logístico perfeita para o seu e-commerce e também para a sua operação física, né? Eles têm uma solução concentrada dentro de uma ferramenta onde você vê as melhores condições, os melhores meios de envio para a sua encomenda. Então, fale agora com a Smart Envios. A contabilidade é essencial para o sucesso de qualquer negócio. Ela garante controle, segurança, planejamento para crescer com solidez. Precisando de um contador de confiança? Procure a Teorema Tríplice Valor. Tudo que a sua loja virtual precisa em um único lugar. A WBuy é a solução perfeita que une personalidade, exclusividade e tecnologia. Independente do tamanho do seu e-commerce, entre em contato com a WBuy e saiba mais. Plataforma para o seu e-commerce é com a Iroba. A Iroba tem vários templates e layouts prontos para você já sair ali com uma loja virtual pronta em poucos minutos, né? Você vai cadastrar seu produto de forma ali muito prática, muito fácil, né? Para o seu dia a dia, você vai conseguir conectar meios de pagamento, meios de envio, de uma forma também muito prática, muito facilitada. Então, você que está vendendo ou quer vender online, ter um site próprio, a Iroba é uma ótima... Boa. Gente, ó, então... Eu já queria convidar vocês também a estar visitando lá dentro do nosso perfil. Todos os episódios vai ter sempre o arroba dos nossos parceiros. Clique lá, conheça melhor sobre as soluções para vocês entenderem como pode facilitar na vida de vocês, tá? E qualquer dúvida, claro, podem continuar mandando lá no direct pra gente, que vocês sempre mandam. E a gente sempre vai estar respondendo também, tá? Priorize mandar ali pelo Instagram, que é mais fácil pra gente estar atendendo vocês, que pelo YouTube às vezes demora um pouco mais para responder as perguntas, né, Shelly? Sim. E, Diego, aproveitando uma pergunta. Claro. Igual você disse que tem essa praticidade, né? Facilidade de validar um produto dentro do marketplace. Sim. Qual a dica? Como validar esse tipo de produto lá dentro? Eu acho que a validação do Os produto testes, sabe? é engraçado porque quando a gente fala de teste, e aí a gente vê isso acontecer até mesmo quando vai testar o próprio canal. Sim. Né? Vou voltar um pouco antes, né? Quando o vendedor vai testar um canal novo, a gente percebe que ele começa muito pequeno. Vou colocar um produto para ver se vende. Aí coloca um produto com um estoque super baixo, uma peça, 2, 3 peças, né? Nem coloca às vezes um preço competitivo, não gasta energia com anúncio, e aí, deixa eu ver se o canal é bom. Não, mas aí você não quer testar se o canal é bom, aí você quer testar um milagre. Né? Então é difícil. Então o teste,
ele tem que ser barato, ele tem que ser rápido, mas ele não pode ser raso demais a ponto dele atrapalhar o resultado do próprio teste. Sim. Então, se você começa muito pequeno, o canal também não vai conseguir fazer o milagre acontecer. Então, se você entrar com um produto, com pouco estoque, com um anúncio ruim e com um preço não competitivo, não vai acontecer. É. Aí o que foi ruim? O produto ou o contexto, o restante do contexto? Então, para fazer o teste, minimamente, ele precisa de um contexto. Né? Então, vou testar um produto. Eu preciso minimamente, se a gente vai falar da parte de vestuário, de moda, eu preciso ter um pouco de grade. Não Sim. dá para colocar uma grade só. Né? Eu preciso ter um pouco de grade. Eu preciso ter um pouco de profundidade. Não pode ser muito raso. Porque o próprio algoritmo, e aí não falando só do Magalu, mas os próprios marketplaces, ads, vai ser Google, Instagram, se você não tem profundidade, ele não entrega o seu anúncio, realmente. porque ele entende que como é que eu vou entregar um anúncio que não vai atender? Se uma pessoa comprar, o segundo já não tem o acesso. Então, eu acho que você tem que encontrar um pouco desse meio termo do que você está oferecendo e até do que você já vende hoje para ter um teste que vai te dar um resultado de verdade. E o povo tem que tomar cuidado também, muito, porque assim, essa questão de ads e tudo, ads, ele sempre vai potencializar, mostrar algo, né? Eu ia até falar isso, porque a gente teve um exemplo essa semana. De um cliente que acha que coloca ads faz milagre, sabe? Sim. Então, não tem validação de produto, não tem nada. A conta é nova. Shelly, coloca aí o Eds, coloca R$500 que eu quero fazer um teste. Eu falei, não é assim. Então tem que ter essa validação, tem que ter o clique, tem que ter, verificar, né, qual que é o produto primeiro, para depois ser mais assertivo. Exato. Tem muitas ferramentas disponíveis, inclusive o Ads. E quando a gente fala de marketplace, o próprio fulfillment, né? Então também Isso é muito acaba importante. ajudando muito, né, na conversão do produto. A gente vê o fulfillment ajudar a aumentar até 3 vezes a conversão. Sim. Né? Então, assim, é um potencializador muito relevante. O jogo da venda online é a logística, não adianta. Exato. Então, assim, mas para testar um produto novo, é preciso que ele minimamente ele possa oferecer uma experiência bacana para o cliente, né? Que vai estar comprando e para o canal que vai estar oferecendo. Senão, seu teste vai ficar enviesado e aí, naturalmente, você vai achar que o produto pode ser ruim, mas na verdade foi todo esse contexto que não foi, Sim. que não ajudou. Foi bem estruturado, né? E agora uma coisa que tem alta aí também, o povo tá falando da taxa das brusinhas, né? Que o Barba lá derrubou, né? E aí, isso aí... Derrubou. Tira casaco, põe casaco. Polêmica, investimentos, e eu não posso falar tudo que eu gostaria de falar. Mas, enfim, depois a gente conversa isso lá no Instagram, né, mano? Mas, assim, enfim, qual que é a sua visão sobre isso, assim, essa questão, tipo, isso aconteceu agora, mas isso acontece direto. Põe, tira taxas, independente de qual governo tiver e etc. A questão é para protecionismo ou não de indústria nacional, até que ponto que isso é saudável, até que ponto que não, porque se a gente pegar até o mercado chinês mesmo dizendo, a China sempre se protegeu nos últimos anos, uma coisa que eu lembro que eu estudei lá, né, quando eu fui, tive a oportunidade de fazer um curso com professores, inclusive do Alibaba, o cara que foi professor do Jack Ma, pra você ter uma noção, deu aula para nós lá de e-commerce, né, e etc. E aí ele tava falando uma coisa que eu achei muito interessante. É um senhorzinho, você não dá nada pra ele. Ele senta lá e não fala inglês, não, tá? Senta lá e tem um tradutor simultâneo pra inglês. Aí, ele falando lá assim, que na história da China, ela teve que proteger primeiro, ela fechou tudo, se protegeu, arrumou, foi estruturando, passou por um perrengue uma época, que muitas das coisas que falam é verdade, e eles falaram isso pra nós, só que depois eles foram dominando. Compra trem ali, compra trem aqui, foi dominando. Até que ponto que, para Brasil, que é um país jovem, se a gente pegar, é um país muito jovem, até que ponto você acha que tem que ter o protecionismo da indústria nacional e até que ponto você acha que tem que ter essa flexibilização para realmente forçar as indústrias nacionais a se desenvolverem também? Cara, é uma pergunta difícil, Complexa. Né? Complexa porque... Complexa porque eu acho que para a gente poder responder ela de uma maneira correta, seria preciso a gente conseguir ter análise e acesso a muito mais dados, né? Que eu acho que o próprio governo tem à disposição dele. Eu acho que essas idas e vindas, assim, sem mérito, né, do governo, se erraram ou não,
Eu acho que, assim como a gente também testa e às vezes algum Sim, claro. tiro sai pela culatra, né? Então, não sei se foi exatamente isso, se é uma medida, né, eleitoral, né, principalmente no ano de eleição, É, que pode... que pode ser. Mas eu acredito que eu quero pensar que, cara, a gente testa e, cara, a gente achou que seria melhor e no fim das contas não foi tão bom assim. E vamos voltar e vamos rever e bola pra frente, sabe? Então acho que é isso. E pode ser que no futuro a gente ache uma outra opção que pode ser um meio termo que funcione para tudo, sabe? Mas quando eu olho o contexto geral, eu acredito que a gente precisaria conseguir facilitar mais a vida, né, do brasileiro. Concordo. Entendeu? Eu acho que o fator não é fechar as barreiras, né? Mas é tirar as barreiras. É, Tirar as barreiras internacionais, mas tirar as barreiras nacionais Nacionais. também. Porque o Exato. custo do Brasil é muito caro, né, velho? Pra Exato. produzir, pra... A gente que empreende, faz as coisas, é muito aventureiro, cara. Todo mundo fala que a gente é doido, né? É. Então, eu acho que é isso, é tirar, essas barreiras. Concordo. Então, eu acho que a discussão é mais sobre como que a gente facilita para que as indústrias locais consigam realmente e efetivamente competir e se diferenciar do que realmente só fechar por fechar. Novamente, né? É uma crença, mas não tenho acesso, eu nem tenho conhecimento de Mas todos eu- os números. eu concordo Mas eu acredito contigo. muito nisso. Então a gente está passando por uma reforma tributária que eu acho que vai ajudar bastante, Das vai braba. diminuir, exato. Que eu acho que vai ajudar bastante. E essas mudanças da taxa da blusinha, eu acho que agora ajuda mais o consumidor final Aham. nesse momento. É, eu também acredito. Entendeu? O reflexo é mais rápido, né? O reflexo é mais rápido para o consumidor final. E a indústria agora ela tem que buscar o seu caminho, buscar como que ela se diferencia para conseguir lutar contra isso. Porque se aconteceu uma vez, né, novamente, é o que a gente está falando de testar o produto, testar uma maneira diferente. Cara, não vou esperar eu sofrer novamente por isso. Deixa eu buscar o meu lugar ao sol agora. E não foi a entendeu? primeira vez que aconteceu isso. Se você pegar ao longo da história, sempre teve esse tipo de coisa. Às vezes não era China, era outro país, mas sempre teve. Exato. Não teve uma época que o Brasil sofria muito com esse negócio do Paraguai, lembra disso? Sim, sim. E nem faz tanto tempo assim, mas sofria muito com esse negócio. Hoje já não tá tão barato comprar as coisas do Paraguai mais. Só que agora tá nesse negócio da maquila, né? Da lei maquila lá, que eu vou abrir minha fábrica lá. Velho, mas não é assim Exato. também. Os caras tá tirando cidadania paraguaia, tá virando uma bagunça estranha. Quem tá se beneficiando disso é só o governo paraguaio. No final das contas, eu tava estudando sobre isso e tava conversando com alguns amigos que fazem esse movimento, advogados internacionais, Que inclusive. estão apoiando indústrias aí. E tava me falando, pô, cara, isso compensa se sua indústria já é robusta, se é um plano para X anos, depende da cidade que você tá indo, porque tem cidade que nem mão de obra tem. O Paraguai não é essas maravilhas que todo mundo fala, é bagunçado, é um país que sofre com vários problemas, de corrupção também. Sim, sim. Então, tipo assim, pô, será que realmente vale a pena sair do Brasil? Entende? Na questão de fabricação, ou vale a pena? Por exemplo, igual você falou, se o chinês tá fazendo, deixa eu ir lá ver o que eles estão fazendo. Pô, eu não consigo trazer máquinas para cá. Várias indústrias conseguiram fazer isso. Sim, Pô, trouxeram várias. maquinário ou até utiliza a produção lá Sim. mesmo e só, cara, estampa minha marca aí, eu sou responsável por manter a qualidade, por manter o meu produto, Sim. obviamente. E isso acontece ao contrário. Gente, Acontece, aqui na pô. nossa cidade. Há quantos anos que as nossas indústrias calçadistas serviram para marcas internacionais? Sim, E claro. até hoje. Até hoje. Entendeu? Então, como que a gente também, se a gente já foi um celeiro, né, de eu conseguir concordo. levar isso para fora, como que a gente também não utiliza o que tem lá fora para apoiar a construção do que a gente quer aqui dentro? É isso. E a gente até tem clientes que fazem os tal do private label e etc, né? Sim. Que trazem produtos muito bons, muito competitivos, né? Porque, tipo assim, nem tudo, gente. O público, por exemplo, se você olha números hoje, eu tava até vendo, eu não vou lembrar o número exatamente, mas eu tava vendo o grupo que é da Louis Vuitton e etc, como cresceu o faturamento. Então, tipo assim, e é óbvio que é dono de várias marcas e tal, mas público A ali, B mais A pra cima ali, né, de várias situações. E isso cresce, o dinheiro, ele existe, ele só vai mudando de mão. Então também é saber posicionar, né? E aí eu não tô falando nem só de marketplace, tô falando de site também, Sim. de trabalho, porque eu vejo muita gente falar assim, não tem como fazer branding dentro de marketplace. Eu discordo. Eu também. Eu discordo. Tipo assim, tem como fazer. Tem. Nós temos case que faz. Só que também você tem que usar de outros artifícios, né? De outras artimanhas também, né? Sim. A galera às vezes só olha
muito... Eu acho que assim como o canal de venda que a gente falou, assim, até para construir a sua marca também, não dá para apostar em um único canal, né? Não dá para apostar que só no Marketplace você vai construir sua marca, não dá para apostar que só o seu site próprio você vai conseguir construir sua marca. Hoje está muito forte, né, a parte de influenciadores, então muito relevante e dá para você construir utilizando influenciadores sem ter que utilizar dos influenciadores que são muito grandes. Sim. Tem muitos A gente influenciadores. tem exemplo de cliente lá fitness, né? Que a gente estava conversando hoje. O cliente é fortíssimo com micro influenciadores. Exato, Então, exato. precisa. Micro, nano influenciadores que foi ajudam pegando bolhas, sabe? Exato. Ele foi pegando bolhas Na hora que de tinha... buscar lá, né, para ver a relevância dele, as micro que... A gente tava falando com outro cliente hoje também que ele tem que abrir a cabeça dele para uma situação. Ele acha que por ter uma influenciadora tão grande hoje, assim, que ele acredita que ela faz bem para a marca dele, mas os números não falam que ela faz, não, 100% assim não. Porque existe algumas que são para reforço de marca. É o que eu canso de dizer para marcas. Existem outras que são para venda. Existe muita diferença do influenciador que é para venda e o influenciador que é para construção de marca. Para quebra de objeção, para presença, etc. E é o que eu vejo a maioria errada. Aí eu tava falando justamente para ele, falei, pô, cara, mas olha assim, ó, você já fez campanhas regionalizadas com micro-influenciadores regionalizados dentro das bolhas que você quer atingir? Isso mais para site, por causa de tráfego ali direcionado. Mas ele falou assim, não fiz. Mas é porque nós temos a fulana de tal que já... Eu falei, não é, cara. Porque se eu perguntar para minha avó é de Franca, Exato. não vai saber da marca. Entendeu? Eu falei assim, minha avó não pode não ser o público? Beleza. Mas se eu perguntar, por exemplo, pra minha irmã conhece porque ela trabalha com a gente. Se ela não conheceria, e ela é jovem e é o público. Entendeu? Sim. Então essas coisas tem que tomar muito cuidado, né? E construção de marca hoje, cara, inevitavelmente você vai ter que passar por isso em algum momento, entendeu? Influenciadores hoje, live commerce. Top também. Não tem como você fugir muito disso, né? É engraçado porque a gente falando de teste de produto, recentemente uma amiga comentou, tô querendo comprar um tênis para corrida, e lá dentro do Magalu a gente tem a Netshoes também, que faz parte do grupo, e aí eu até procurei uns modelos, indiquei alguns modelos para corrida, não gostei muito. Foi a primeira resposta lá do modelo que eu tinha compartilhado. Passou um momento, eu vi no TikTok que as pessoas usando, e eu gostei. Eu vou querer comprar. Então, olha como a influência, né? E assim, ela não viu lá no TikTok de uma pessoa que é enorme, que é grande. Não, viu uma pessoa só mostrando o produto. E transformou, né? Mudou a concepção dela e conseguiu fazer com que ela comprasse. Isso que você falou é legal, né? Porque a gente discute isso direto, né? Que existem pessoas que são influenciadoras e pessoas que são influentes. Então, mais vale a pena... Exato. Muito bom. Mais vale a pena, muitas das vezes, o seu cliente usar... Uma pessoa influente estar usando o produto do seu cliente que um influenciador. Esse dia pra trás eu falei pra um cliente nosso que vende calçado de R$3.000 ali, tipo, total luxo ali. Falei pra ele, cara, faz muito mais sentido você tá no pé dessa pessoa aqui, dessa pessoa, do que desse babaquinho aí, que você tá perdendo tempo com ele aí. Preocupado. Porque isso aí não só vai fazer barulho, né? É só pra ganhar sapato, eu falei pra ele. Exato. Então, assim, construção de marca, né? A indústria por si só, e até somando um pouco do fator China, né? Igual a gente falou, do fator exterior, né? O quanto que a gente pode utilizar e o quanto que eles estão influenciando o nosso mercado. É importante você conseguir construir a sua marca no fim do dia, né? E utilizar desses artifícios, né? Que está à disposição. E aí entra um pouco até do que a gente falou também, né? O quanto que é difícil hoje ter acesso a isso. Cara, não é difícil. Eu acho que a gente tem muito acesso. Hoje o acesso ele tá tão fácil que, na verdade, ele está transformando a dificuldade em você conseguir escolher por onde começar. É muita coisa, é muita opção. Então, eu acho que está mais sobre, cara, por onde eu começo, o que eu faço nessa dúvida do que efetivamente a burocracia do próprio negócio. E aproveitando a linha de raciocínio, eu tenho uma pergunta. Diga. Se fosse para o Diego começar do zero hoje, do zero,
criar uma marca, criar uma loja, como que você começaria? Internacional, nacional, quais canais? Eu tenho essa dúvida. Eu começaria pelo Magalu, Aham. né? Então já começaria como primeiro canal, Esse é jabazeiro, viu? junto com o método Start aí. Aí, tá vendo? apoiando. Ó, eu dei valor, hein? É interessante a pergunta, né? Porque eu tô há muito tempo acompanhando vários empreendedores, mas eu sempre tô do lado de cá, né? Eu tô sempre ali dentro da empresa, como um Nos empregado, bastidores. sempre ali nos bastidores. Eu acredito muito em começar por aquilo que eu tenha mais experiência, por um produto que eu já tenho um pouco mais de conhecimento, que eu consiga eu mesmo vender. Eu acho que o ponto principal é: você consegue vender, você vender esse produto? Porque o restante do processo, como a gente disse, ele não é tão burocrático assim, né? Então, a gente tem muito acesso. A gente tem muito acesso à informação, por mais que a burocracia Brasil ainda seja grande, você tem muito acesso à informação sobre como passar por isso. Se você quiser começar com indústrias nacionais a criar o seu produto, você tem acesso. Se você quiser buscar internacional, você também consegue buscar. Então, eu começaria optando sempre por algo que, cara, se eu precisasse vender para você hoje aqui, eu conseguiria vender esse produto. Então, eu começaria por esse lugar, né? E aí, depois, eu iria buscar todo o restante da cadeia. Como é que eu faço isso acontecer para que eu tenha esse produto que eu saiba vender? Então, pode ser commodity, pode ser algo que já tenha no mercado, e aí eu vou tentar oferecer um pós-venda diferenciado, eu vou tentar oferecer um atendimento diferenciado, vou tentar oferecer alguma coisa de diferente para sair um pouco fora do mercado, mas eu tentaria começar por aí. Muito bom. Você viu? Posso? E a oportunidade, assim, que você vê de mercado ainda, com essa movimentação, né, de canais. Porque cada canal tá indo para um lado, mas que no final das contas eles estão baseando hoje, basicamente, em afiliados, fulfillment e live. Exato. Basicamente são esses três pilares hoje que a briga tá ficando feia, né? Vamos dizer assim. Você acredita que pela penetração que tem hoje de mercado na internet, isso vai ser a realidade por um bom tempo? Ou com o advento da IA, essas coisas assim, vai mudar alguma coisa muito em breve, pelo que você tem olhado assim? Pode ser talvez um achismo mesmo, não tem problema, mas o que você tem observado sobre isso? Você acredita que esses três pilares ainda vão sustentar por muito tempo esse mercado? Ou muito em breve já vai ter uma nova mudança em cima disso? Eu acredito que isso ainda vai sustentar um bom tempo o mercado, porque boa parte disso, ela sempre vai ser relevante para o cliente. Aham. Então, você receber mais rápido sempre vai ser importante. Isso é indiscutível, né? Nunca vai ser, não, um prazo mais longo é melhor. Isso nunca vai acontecer. Também acho que... Então, isso a parte logística, fulfillment, tecnologias que ajudem a fazer com que o produto chegue mais rápido para o cliente, isso não vou nem dizer que é inegociável, mas ele nunca vai deixar de ser ruim, sempre que você diminuir. Eu acho que também, apesar de ter produtos, igual você falou, produtos de alto valor agregado, mas você conseguir ser competitivo também, isso sempre vai ser relevante. Então, sempre buscar conseguir fazer com que a sua operação ela seja sempre a mais assertiva possível, com o menor custo. Então, isso também vai te ajudar. Não só vender seu produto mais barato, porque se seu produto é reconhecido, você põe o preço que você quiser, mas você tem margens melhores. Tem outro fator de ser reconhecido. Então, é preciso ser reconhecido para que as pessoas possam buscar pelo seu produto. Então, isso também é. Mas é aquilo que você falou. Eu acredito que hoje a gente ainda não viu, ainda no varejo, principalmente, né, a IA fazer uma grande diferença. A gente lançou, né, o Magalu lançou recentemente uma experiência que você consegue comprar totalmente conversacional no WhatsApp. Então, você consegue fazer todo o processo de compra ali. É um agente, né, que é a Lu, que está ali por trás, tem um cérebro de IA. E a gente até começou a implantar, então, ela, por exemplo, dentro do cérebro da Lu, tem um agente da Apple.
Ah, legal. Então, foi uma parceria, a primeira parceria que foi construída junto com a Apple. Então, ali ela é totalmente especialista. E a própria Apple já falou que ela é mais especialista que os próprios especialistas dela. Legal. Então, se você quer saber alguma coisa sobre o produto Apple, você pode perguntar e tirar dúvida, porque a Lu, ela tem ali dentro do cérebro dela um agente de IA só com conteúdos da Apple que apoia muito. Então, e hoje é dentro do canal do WhatsApp, mas eu acredito que a IA ela ainda vai revolucionar muito o modelo de compra, assim, o modelo como que a gente faz. Há alguns anos atrás, surgiu uma especulação de um produto. Não vou me recordar o nome, mas era até estava surgindo o boato que ele seria a próxima revolução do smartphone. Que era um produto que você carregava como se fosse na lapela. Ele conseguia identificar o que você estava enxergando e tudo mais, e também acompanhar por voz. E ele oferecia um modelo de negócio que era do tipo assim: hoje você vai comprar um produto, e aí você pode abrir uma Magalu, você pode abrir um concorrente, você pode fazer um pedido no iFood, no Food Delivery, ou no Ikefome, que agora tem aqui em Franca também faz parte do grupo do Magalu. Sim. Mas a partir do momento que você não depende mais de saber qual que é o aplicativo ou qual é o serviço que vai te oferecer o acesso àquilo. Você quer ter o acesso, Aham. entendeu? Então, não é mais sobre aquele intermediário. Vai haver os intermediários, vai haver os facilitadores, vão haver os aplicativos e os programas. Só que de uma forma... Só que de uma forma invisível, É. entendeu? Então, eu quero um Parmegiana agora. Cara, não importa se é um aplicativo, se é o outro. Vai considerar se é um avaliação, restaurante. vai considerar essas Exatamente. paradas e... O que você quer, a sua necessidade. Então, eu acredito que agora, com a IA, a gente vai começar a ver grandes O revoluções. Google lançou uma parada assim, né, na Sim. questão da NRF, né? Eu não lembro o nome certinho, mas lançou, ainda tá em testes, né? Eles falaram, mas é loucura, hein? Imagina. Nossa, doideira, cara. Então, Vai assim, ser muito bom isso. eu acho que a gente ainda não consegue enxergar exatamente, né? Eu acho que a gente ainda está engatinhando aí quando a gente fala de IA e de usar a IA mesmo para compra e venda de produtos, né? Essa negociação. Mas eu acredito que ela vai ser um grande divisor de águas, assim. Vai Muito mudar bom. bastante o Pouco que modelo. a gente já sabe dela, a gente já fica maravilhada. Nossa, essa aqui é fã da Cloud. Muito mesmo. Eu sou muito fã da Cláudia. É minha assistente? É quando o pessoal pergunta, quantos colaboradores vocês têm? Ah, é X, porque tem que considerar a Cloud. Aí eu tenho mais 6 assistentes, É Cláudia. a Cláudia, a Claudinha, o Claudete, o Cláudio, né? Cláudia. Tem tudo um Eu pouco. sou fã da Cláudia. Mas a gente tá assim, o papo tá muito bom, mas a gente tá quase chegando no nosso final aqui, Diegão. E eu queria te fazer, são 3 perguntas bate-bola, antes de você deixar o seu recado final. Claro. Você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Boa. É o seguinte, vamos lá. Cross-border, ele é mais oportunidade ou ameaça para a indústria local? Oportunidade. A indústria brasileira, ela tá preparada para competir com produtos importados, sim ou não? Em partes. O consumidor que compra importado, é mais por preço ou por experiência? Preço. Beleza. Você viu? E eu concordo. Também. Eu também. É complexo, né? Você responder. Cada um tem a sua realidade. Sim. Né? Então, se a gente olha para um nicho de mercado ou para uma categoria, pode ser que o cross-border não me atinge, é um negócio super distante. Eu ainda, cara, tô super tranquilo aqui e tá tudo bem. Agora, outros já estão sofrendo muito mais a influência, né? E a galera esquece que você pode vender daqui pra lá também. Não é só de lá pra cá. Exato. É que o Brasil não tem uma cultura exportadora. Sempre foi muito burocrático. Por exemplo, na China mesmo, eu tava lá, aí nós estávamos lá com 9 nacionalidades diferentes. E aí, tipo, tudo aleatório, velho. Tinha Palestina, Jordânia, Nigéria, Uganda. Nunca tive com tanta gente diferente numa sala. E aí, o pessoal falou assim, pô, por que levou nessa turma lá, esses países especificamente lá? Obviamente porque os chineses querem comprar coisas desses países que eles não são bons. Porque assim, eles falaram, tipo, teve uns caras que é mais polêmico, né? Um búlgaro lá, chato pra cacete. Um era gente boa, o outro era chato. Aí ele é da Câmara do Comércio da Bulgária. Aí o cara falou assim, nacional lá, a parada. Aí ele falou assim, mas por que vocês estão trazendo a gente aqui?
Porque vocês vendem para nós, vocês não compram nada da gente, por exemplo. Mas ele falou assim, não, a gente não vai comprar o que a gente é bom de produzir. Nós vamos comprar coisas que a gente precisa. Então, tanto é que tinha um empresário lá que, o Ivan, que virou meu amigo lá, ele vende extrato de óleo de rosas para produção de cosméticos. Porque Sofia, né? Não sei se é Sofia ou Sofia que fala, mas na Bulgária tem uma das maiores, um dos maiores lugares de produção de cultivo de rosas para extrair óleo, uma rosa específica lá e tal. Então, tipo assim, aí o Brasil, café e outras coisas. Tanto é que o café especial vem crescendo cada vez mais. Sim. Só não cresce mais porque os caras ainda é meio travado, mas é uma coisa, tanto é que a China comprou a distribuição de Starbucks, tem lá, é assim, ó, lá é engraçado. Costa e Costa, Starbucks, aí tem a deles agora que é a Luckin Coffee, né? Que é tipo um Starbucks, só que chinês. Aí é assim, passa 2 quarteirão, 3 quarteirão, sempre um acompanhado do outro ali, sabe? Sim. Então, tipo assim, eu acho que essa questão de olhar pra fora também e ver como que você pode fazer chegar, né? O seu produto, né? Sim, não, eu acredito muito nisso também. Como a gente até falou, né? Até outras marcas de fora já vieram buscar indústrias aqui para conseguir fazer o seu produto acontecer, né? Então, tem oportunidade. E aí, eu acho que é olhar, né? Olhar para fora e ver o que eu posso trazer, o que eu posso levar para fora também do que é meu. Expandir. Lembrar que, como você falou, né? Não é só a importação, né? Os produtos vindo para cá. Eu também posso colocar meu produto lá fora, também posso fazer acontecer. A gente mesmo já foi muito bom nisso, né? A indústria calçadista de Franca já foi referência em exportação no país, né? Então, nossos calçados já estiveram presentes na Itália, referência, né, de design de calçados. Então, a gente já foi muito forte lá, né? Então, você comentou de outras categorias. Hoje, na parte de agro, a gente exporta muito. Nós somos super relevantes, né? A parte de alimentícia, de carnes para os Estados Unidos, a gente super exporta. Então, como que a gente sai um pouco dessa... também só da matéria-prima também para começar a exportar serviços e outros produtos já manufaturados? Excelente, excelente. Queria te agradecer mais uma vez, né, por estar aqui com a gente. Prazer te receber aqui. Deu certo, que bom que deu certo, que o Diegão fica São Paulo, Franca, né? Agora a gente que deve a visita lá, você sabe, né? Temos que Verdade, hein? Falamos sobre isso. Temos que ir lá no QG. Você comentou que estaria lá em São Paulo. Mas agora eu tô indo direto, eu mais fico lá do que aqui, sabe? Eu tô indo pra lá semana que vem de novo, aí depois capaz que daqui uns 15 dias deve ter de novo, então eu tô... Vai dar certo. Tô entendendo, vamos marcar de ir lá sim, com certeza. Shelly, vou agradecer você por estar aqui comigo hoje tocando esse episódio. Para você que tá em casa aí também, então continue curtindo, compartilhando, fazendo tudo que você já sabe aí, né, em todos os canais, todas as redes sociais. Vamos deixar depois também lá marcado a hora que o episódio vai ao ar, também já vai lá pro Instagram, lá pro YouTube e tudo mais. Todos os meios. O sinal de fumaça, estamos fazendo de tudo aí. Spam correio. É bom demais. Gente, mas do mais é isso então. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigado.